Quando falamos da Bíblia, frequentemente nos referimos a uma coleção de livros que foram aceitos e canonizados por várias tradições religiosas. Mas o que muitos não sabem é que existem vários outros textos escritos na mesma época que não encontraram lugar na Bíblia como a conhecemos. Estes são os chamados livros apócrifos. Mas o que são esses livros e por que foram excluídos da Bíblia? Os apócrifos são uma série de textos antigos associados ao judaísmo e ao cristianismo primitivo. O termo apócrifo deriva do grego e significa oculto ou escondido. No entanto, com o tempo adquiriu uma conotação negativa, implicando algo espúrio ou não autêntico. Muitos desses livros contêm narrativas fascinantes, ensinamentos profundos e personagens intrigantes. Por exemplo, no livro de Enoque, encontramos descrições detalhadas dos anjos caídos, do dilúvio e até mesmo das primeiras noções de Apocalipse. Em o proto-evangelho de Tiago, obtemos uma visão íntima da vida de Maria, mãe de Jesus, muito antes de seu encontro com o anjo Gabriel. Então, por que tais textos, que aparecem tão ricos e reveladores, foram deixados de fora das Escrituras? Primeiramente, é crucial entender que o processo de formação do cânon bíblico foi complexo e evoluiu ao longo de vários séculos. Os líderes da igreja primitiva realizaram diversos concílios e debates fervorosos para determinar quais livros seriam considerados inspirados por Deus e, portanto, dignos de inclusão. Um critério importante era a apostolidade. A igreja favorecia textos que pudessem ser diretamente ligados a um apóstolo ou um seguidor próximo de Jesus. Muitos dos apócrifos, embora antigos, não tinham essa ligação clara ou eram considerados escritos muito tempo depois dos eventos que descreviam. Outro fator era a consistência teológica. Os livros que estavam em desacordo com as doutrinas centrais do cristianismo primitivo eram frequentemente rejeitados. Muitos dos textos apócrifos continham ensinamentos que eram considerados heterodoxos ou até mesmo heréticos. Além disso, havia uma preocupação com a autenticidade e a origem dos textos. Em uma época sem impressão ou métodos modernos de verificação, era difícil determinar a autenticidade de um manuscrito. Textos que não tinham uma origem clara ou que eram suspeitos de falsificação eram olhados com ceticismo. Mas, ao falar sobre os apócrifos, não podemos ignorar a sua importância histórica e cultural. Eles oferecem uma janela valiosa para o mundo do judaísmo e do cristianismo primitivo, mostrando a diversidade de crenças, práticas e expectativas presentes naquele período. Ao lermos esses textos, podemos perceber as lutas e debates teológicos que moldam as bases da fé cristã. Além disso, alguns desses livros contêm ensinamentos éticos e morais que são profundamente relevantes. O livro da Sabedoria, por exemplo, é uma reflexão profunda sobre a virtude, a justiça em relação do nome com Deus. É também interessante notar que, enquanto muitos desses livros foram excluídos da Bíblia protestante e judaica, alguns encontraram lugar nas Bíblias católica e ortodoxas. Livros como Tobit, Judite e os Macabeus são aceitos e reverenciados em algumas tradições cristãs. No final das contas, os livros apócrifos são mais do que apenas textos banidos ou rejeitados. Eles são uma parte valiosa do patrimônio religioso e cultural, ajudando-nos a entender melhor a evolução da fé e a diversidade de crenças no mundo antigo. Ao explorarmos os apócrifos, somos convidados a uma jornada de descoberta, a questionar e a aprofundar a nossa compreensão do sagrado. Estes textos nos lembram que a busca pela verdade, pelo significado e pela conexão com o divino é uma jornada contínua, cheia de perguntas, desafios e revelações. E talvez, em suas páginas, possamos encontrar respostas, inspiração e uma maior compreensão do mistério da existência humana e da relação eterna com o divino.